Essa configuração gera um negócio que a gente chama de um dipolo permanente. É um dipolo permanente, um dipolo elétrico. A água é polar, é um dipolo permanente. O que acontece quando você joga esse dipolo numa região de campo elétrico? Surge um negócio que a gente chama de torque. Vocês já estudaram, vamos fazer? Ele faz a escala girar, tá certo? No fim das contas, o que você joga? Você joga uma radiação que tem esse campo elétrico e você faz isso na frequência do micro-ondas. Se você fizer isso na frequência do micro-ondas, ele vai fazer com que esse dipolo, que é a molécula d'água, comece a rodar. Não é vibrar, porque essa faixa de energia é rodada. Essa energia que a gente chama de energia rotacional. Na física tem energia translacional, que o cara está se movendo, tem energia vibracional e tem energia rotacional, tá certo? É a rotação de moléculas polares que gera calor. E o pessoal usou para ablação por micro-ondas. Está aqui um exemplo. Deixa eu ver. Esse aqui é um exemplo. Você pega uma antena, insere essa antena no tumor, como por exemplo está aqui, ó. Aí você gera micro-ondas nessa região aqui em torno, tá certo? E aí tem água aqui no meio, ou outras moléculas polares. Elas começam a girar e geram calor. Esse calor, então, o que acontece com ele? Ele começa a ser propagado nessa região do tumor. Então essa temperatura que está próxima fica bem quente e vai esfriando, vai ficando menor a temperatura por causa da dissipação de calor. E você consegue gerar isso em torno de 80, 90 graus. Mas pessoal, não se espantem que isso é usado hoje. Quando o paciente tem metástase, que o câncer se espalha, às vezes ele vai para o fígado. Tem várias operações hoje em dia em que o pessoal usa, tem que fazer uma operação e tem que matar tumor com ablação. Às vezes é por micro-ondas, às vezes é por radiofrequência. Que é esse outro termo aqui, ó. Na radiofrequência, o que você faz é o seguinte: as células têm íons, tá certo? E os íons têm carga, e a carga responde à ação desse campo elétrico que está oscilando na faixa de radiofrequência. Se esses caras moverem, vai gerar atrito, não vai? Tem atrito, está batendo com o material, está gerando atrito. Então, por efeito que a gente chama de efeito Joule, tem dissipação de calor. Essa é a ablação por radiofrequência, que vem desse termo aqui, ó. E aqui é um dispositivo que o pessoal insere, por exemplo, no caso de tumores de metástase, dentro do paciente, e gera essa radiofrequência. Tá certo? Você poderia fazer com laser também. Isso aqui é um exemplo de laser. Tudo isso aqui está na clínica. Se você perguntar para o médico, vai falar, dependendo, porque são várias especialidades na medicina, tá certo? Mas a especialidade correta, ele vai, não, a hipertermia está aqui, ó. Está falando de ablação por radiofrequência. O que nós vamos falar aqui é de hipertermia, aumento de temperatura. Mas não é o que o pessoal tem feito na medicina atualmente, somente. Quer dizer, não é o que está na clínica hoje. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o que vai estar na clínica amanhã. Como é que um físico participa dessa história amanhã. Tá bom? Então vamos dar um exemplo. Eu vou pegar esse cara aqui e vou fazer um exemplo de um aluno de graduação. Se você estivesse fazendo curso comigo, está lá no final, tem que fazer um TCC. Aí eu gosto de mexer com produção de calor, é isso que eu gosto. Só que eu tenho que passar um problema para vocês de algo que vocês conseguem mexer. Então vocês já fizeram no final do curso um curso de eletromagnetismo, então vocês vão conhecer a tal das equações de Maxwell. Mas vocês não estão prontos ainda para mexer com nanotecnologia. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês umas esferinhas. Umas esferinhas metálicas. Isso aqui na verdade foi um trabalho de TCC do Newton, que hoje está no mestrado. E eu vou colocar esse cara numa bobina, só que essa bobina gera na faixa de radiofrequência, gera uma onda, um campo magnético oscilante, tá certo? E essa esferinha metálica, um metal se caracteriza por ter elétrons livres. Então quando você joga ele no campo elétrico, vai surgir uma força que vai fazer com que esse cara se movimente. E se esse cara se movimentar, vai gerar o quê? Calor, né? Então vamos ver se isso é real. Então esse aqui é o experimento, eu vou medir isso com uma câmera térmica, que eu não sou bobo. Quem foi para a festa junina? Quem participou da festa junina? Só isso? Pouca festa junina esse mês, né? Alguém foi lá para a fogueira? Tinha fogueira na festa junina? Tinha fogueira?
Vocês viram alguém jogando um pedaço de metal na fogueira? Então tá bom, não viram. Achei um pedaço de madeira, a cor do pedaço da madeira mudou? Mudou por causa do quê? A temperatura aumentou, né? Tá. Então, na verdade, você consegue ver a diferença, porque quando a temperatura está aumentando, ele emite aquela radiação eletromagnética diferente. Esse aqui é verde, é 532 nanômetros de comprimento, é energia. Aquela canetinha que eu mostrei para vocês, essa é vermelha, é outra energia. Você consegue detectar a temperatura com imagem térmica, usando a radiação eletromagnética. É o físico que saca isso. Só que você precisa de um sensor, e o sensor tem que interagir com essa radiação eletromagnética. É isso que a gente faz. É isso que a gente gosta de fazer. A gente não gosta só de calcular. Aliás, nós gostamos de calcular e gostamos de provar se aquilo é verdadeiro. Não existe nada mais fundamental do que ciência aplicada, de ponta. Diferentemente do que em geral propaga. Porque você não consegue fazer ciência de ponta aplicada sem entender bem o fenômeno. Quem é que iria pensar em gerar calor se não soubesse as equações de Marx? Taca dentro do fogo o paciente, que aí mata o tumor, mas mata o paciente também. Então vamos ver o experimento? Primeiro filminho de hoje. Isso aqui é a escala térmica, tá certo? Está dentro, é uma câmera térmica. Você está vendo esse linha? Aqui está já vermelha, tá vendo aqui? Está nessa temperatura aqui. Não sei se está dando para ver, mas está 150. Está entendendo por que eu não estou querendo botar meu dedo ali? Esse cara aqui já chegou em 200, ó. Não é isso? Tá? Nem vê direito. 200, ó. E aqui é 200. Boca, aqui é 150. Aqui é temperatura ambiente. Aqui é 100. É isso. Tá quente ou não está esse cara? Opa. Então, esse cara aqueceu por causa de eddy currents. Foi esse termo aqui da energia. Tem como você calcular nos primeiros princípios isso. O físico entende como é que faz. Mas só que nós não queremos fazer isso com metal. O metal, inclusive, você poderia até injetar na pessoa e gerar esse calor, mas o metal libera átomos metálicos, e átomos metálicos são tóxicos para o paciente. Não podem ser tóxicos dependendo da concentração. Então, a gente gostaria de uma tecnologia em que você conseguisse levar algo só para a região do tumor. A gente gostaria de uma tecnologia que a gente conseguisse acionar um processo terapêutico lá na região do tumor, que matasse somente as células tumorais. Quem promete isso é a nanotecnologia. Como nós estamos falando de aplicação biomédica, a área da nanotecnologia na aplicação biomédica é a nanomedicina, que ela não é da medicina somente. Ela é de todas as áreas de interface, onde cada um tem uma participação específica em algum processo. Não tem como gerar calor sem ser físico, sem entender o processo físico. Então, as aplicações da nanotecnologia no diagnóstico, tratamento ou monitoramento e controle de sistemas biológicos, doenças, a gente chama de nanomedicina. Ela tem uma característica, ela é extremamente interdisciplinar. Então, não tem médico somente, tem biólogo, químico, físico, engenheiro mecânico, engenheiro químico, etc, etc. Pessoas da ciência dos materiais e, óbvio, precisa de um clínico. São os clínicos que sabem quais são os problemas, não são os físicos. Precisa saber um pouquinho de biologia. Esse é um livro. Esse é um livro da Springer chamado Nanoscience. Esse é o capítulo 12 desse livro. Esse livro está aqui, ó. Muito bom livro. Eu sei que é bom, pareceu muito com um curso que eu dei. Humildade, sério. Brincando um pouquinho com vocês. A gente tem um curso aqui já há 8 anos na UFG, que a gente dá um curso de nanociência e nanotecnologia, né? E tem a participação, é curioso, os alunos de graduação todos podem fazer, e tem todas as áreas do conhecimento aparecem nesse curso. Óbvio que a gente não pode pegar pesado na física, tá? Mas é para entender um pouquinho sobre nanotecnologia. Quando vocês entrarem, independentemente do curso, né, estão convidados aí a olharem esse livro, tá bom? Então, eu vou falar aqui de nanomedicina agora, e é essa nanotecnologia aplicada à saúde. E nós vamos usar nanopartículas. Então, são partículas da ordem de 1 a 100 nanômetros, que têm diversos tipos de composição, tá certo? E nós vamos tentar, eu vou tentar dar vários exemplos para vocês desses sistemas.
Essa área aqui, ela tem algo particular. Ela, inclusive, está sendo financiada especificamente pelo governo americano, na área de saúde, né? Tem 8 centros nacionais de nanomedicina, que incluem físicos, biólogos, engenheiros, cientistas da computação, etc. E por quê? Porque eles acreditam que o mercado da nanotecnologia é onde está um dos maiores potenciais econômicos, né? O mercado hoje deve estar girando com nanoprodutos da ordem de 5 trilhões de dólares. Não, isso aí é outra coisa. É um outro artigo, tá certo? No livro não tem isso, né? E é curioso, né, que você vê que dentro da nano você tem uma inclinação, mas a nanomedicina, que é essa sub-área aqui, ela cresce mais rápido ainda. Então os médicos, há muito tempo, são pessoas que têm equipes interdisciplinares, né? E eles estão percebendo tão rapidamente a importância da nanomedicina que até colocaram na sub-área dela já, antes das outras pessoas se organizarem, o curso, a área de nanomedicina. Então os médicos já falaram, essa área é nossa. E aí estão contratando físico, etc., químico, biólogo, etc. Mas e o físico? A gente estava falando, antes, quando a gente começou essa conversa, a gente mostrou algumas tecnologias que já estão ali. Se você quer fazer uma tomografia, você não vai fazer um tomógrafo hoje. O tomógrafo está feito de raio-x. Não esse. Esse está feito. O equipamento de ressonância magnética nuclear por imaginamento já está feito. Tá certo? Como é que um físico pode ajudar, por exemplo, na área de câncer? Isso tem sido motivo de discussão? Tem. Um dos prêmios Nobel da área de física de partículas, falei que eu ia conectar, né? Um deles, dos vários da área de física, foi um cara chamado Gell-Mann. Ele fez, não importa aqui dentro do contexto, mas importa que ele tem uma cabeça muito forte, muito interdisciplinar, né? Ele já está velhinho, e ele encontrou, na mesma região, um oncologista famoso, formado em Harvard e depois um pós-doc em Johns Hopkins, chamado David Agus, né? E eles começaram a conversar sobre como é que a física poderia entrar dentro da medicina, em particular, como é que ele poderia ajudar a oncologia. Então isso é de 2012, novembro de 2012. Tem um outro artigo na Nature Physics comentando isso. Isso é só para eu tentar justificar para vocês que a maneira de pensar do físico, e ele mesmo comenta aqui, ela é fundamental na área de saúde, né? Então ele vê que a interação dele com os físicos, né, não somente tem mudado a maneira como ele faz o trabalho e vê a medicina, né, mas como ele também faz as perguntas, os questionamentos e como ele resolve problemas. No fim das contas ele fala, como é que eu faço ciência? A física é uma ciência fundamental. Se você domina a matemática associada a ela, né, você domina um conhecimento impressionante. Se você souber usar, né, você pode faturar uma fortuna. Não, professor não. Professor, no 5º semestre, pensou em fazer economia. Aí foi lá e ficou em 2º lugar, com a melhor nota de um curso com 40, da introdução à economia na UNB. O pai dele, que é cientista preocupado, mandou para ele um artigo da Economist. E lá tinha uma reportagem sobre o desemprego dos economistas. E quem estava sendo empregado no lugar? Físicos. E advogados estavam sendo jogados fora também. Físicos estavam sendo empregados na economia porque eles conseguem fazer modelos matemáticos para tentar estudar os processos econômicos. Aí logo depois que eu li, meu pai não falou nada, né, que é cientista também, eu deixei de fazer os cursos da economia. Então somos dois, o Ricardo veio de um lado e eu vim de outro. Quer dizer, eu fui quase para o outro lado. Mas não tive como salvar meu irmão virou economista. Ele anda com carrão, é verdade, né? Mas ele não se diverte tanto quanto eu acho. Às vezes ele está bem mal-humorado, né? Não com relação ao dinheiro. Mas então, nós vamos falar agora de nanotecnologia. Como é que você pode usar nanotecnologia para câncer? Isso é imaginação? Primeira coisa, o pessoal fala, isso aqui é daqui a 15 anos. Você sabe como é que você vê? Vocês estão usando já produtos com nanotecnologia. Vários produtos nanoparticulares. Os nanocosméticos que vocês usam mais caros são nanotecnologia. São nanocápsulas poliméricas com fármaco ou lipossomos com fármaco, né, que vocês já estão usando, passando para ficar mais bonitos. E estão lendo.
O protetor solar que vocês usam tem nanotecnologia. São nanopartículas de dióxido de titânio ou óxido de zinco, né, que absorvem ultravioleta. Tá? E no câncer? Já tem produtos que estão sendo usados na clínica ou que estão para entrar no mercado, que está tendo teste na clínica no mercado. Produtos como, por exemplo, dessa empresa Celgene Corporation, chamado Abraxane, que é esse aqui, em que você tem um fármaco conhecido de quimioterapia, paclitaxel, e recoberto com uma proteína que é a mais comum no sangue, que é a tal da albumina. Ah, mas eu não conheço essa Celgene. Não. Alguém conhece a Johnson & Johnson? A Johnson & Johnson conhece, né? Esse aqui é um produto da Johnson & Johnson chamado Doxil, que é esse sistema aqui, ó, que usa doxorubicina, que também é um quimioterápico para tratamento de câncer e outras doenças. Esses dois são muito usados, né? E aí tem outras com nanopartículas, que é a Rochelle, dessa Nanospect Bioscience, e a Autoimmune da Citimmune Science, né? Isso aqui, ó, veja bem, nanotecnologia na medicina do câncer. E onde é que está sendo publicado esse artigo de divulgação? Sugiro a todos que vão ler. É um bom trabalho aí, professores, para a turma entender como é que a física está associada com câncer, né? Ó, na Physics Today, é uma revista de divulgação de física de agosto de 2012. Agora, por que a turma está interessada em fazer estruturas nessa escala aqui de 150 nanômetros? Por causa desse efeito. Esse efeito chama efeito EPR, que não vai ter absolutamente nada a ver com a última palestra de vocês do spin solteiro. Absolutamente. O efeito EPR chama efeito, está em nome inglês, Enhanced Permeability and Retention. É um efeito de aumento de permeabilidade e retenção. Então, o que acontece com um tumor? Um tumor, na verdade, como ele vai crescendo de forma desordenada, as células próximas, as células endoteliais próximas, ficam mais vazadas que células normais. E aí, elas permitem com que partículas da ordem de 100 nanômetros gostem de se acumular dentro do tumor. Essa é uma propriedade que vem sendo explorada hoje em dia para você, inclusive, pegar essa patente antiga que tem do paclitaxel e transformar ela num cara novo. Porque esse paclitaxel espalhava no corpo inteiro. Esse aqui com a albumina, ele não é reconhecido pelo sistema imune. Então ele passeia, e por causa desse efeito EPR, ele acumula aqui no tumor. Como é que tá? Já estamos bem? Está acabando? 5 minutos? Bom, então ele acumula aqui na região do tumor e aí você pode liberar o fármaco somente nessa região. Então você aumenta a quimioterapia. Então vou dar 3 exemplos. Pode? Vocês estão com muita pressa para comer, não? Não? Você vai dar mais um tempinho? Dá uma para 50 minutos. Que horas são? Então, olha, como é que a nanotecnologia... Vocês viram essa maneira de vetorização, a gente chama de vetorização passiva. Você precisa, então, conseguir blindar o sistema imunológico e se acumula naquela região. Isso não vale só para câncer não, tá, pessoal? O que mais mata hoje em dia não é câncer, na verdade, são doenças do aparelho circulatório. Então, problemas cardiovasculares também tem esse efeito EPR e o pessoal tem usado essa tecnologia também para acumular fármacos nessa região. Pensar, tá certo? E isso não é física sozinho, né? Física, química, biologia, farmácia, etc. Todo mundo junto. Tá? Agora, vamos lá na radiação. Tem uma maneira de fazer calor, sabe como? Você pega uma partícula metálica, metal gosta de carga, a carga fica na superfície. E vocês vão descobrir por que ele fica na superfície. Vocês vão ver que o campo elétrico dentro é zero, então a única maneira dessa carga ficar na superfície, né? Ela fica na superfície lá, e aí quando você joga uma onda eletromagnética, ela tem campo elétrico. Carga com campo elétrico, ela movimenta, não é? Se você jogar a onda eletromagnética adequada, você faz esse movimento coletivo que a gente chama de plasmas. Aí ele absorve toda essa energia e aumenta a temperatura. Essa hipertermia que a gente chama de hipertermia plasmônica. Só acontece com nanopartículas. Acontece principalmente com nanopartículas metálicas. Semicondutores também pode acontecer, tá? Olha aqui, ó. Por que será que esses caras fizeram nanopartículas de ouro? Eles fizeram nanopartículas de ouro não é porque o ouro é bonitinho, porque é caro. É porque o ouro responde à radiação eletromagnética adequada. Só que tem alguns problemas associados a ele, né? Esse é um exemplo que é a hipertermia plasmônica. Eu não vou entrar nos problemas não, porque eu quero mostrar o que a gente faz.
A gente está começando a fazer estudos com isso aqui, mas não estamos tão adiantados quanto o outro. Mais um filminho. Vou fazer o seguinte, 2 filminhos depois desse. 2 filminhos depois desse e a explicação está dada. Vou colocar a foto aqui. Esse aqui é um produto chamado Nano X-Ray, né? Se eu tivesse botado em inglês, vocês só vão ver aqui, né? Não adianta. Então, na verdade, isso aqui mostra como é que você... Tem som. Deixa eu falar, vamos parar aqui. Deixa eu explicar para vocês aqui o que esse filme mostra. Então, tem várias técnicas, né, que a gente viu usuários, tá certo? Radioterapia, quimioterapia, né? E aí tem uma maneira de aumentar a radioterapia. Veja bem, como? Você pega a nanopartícula metálica, eles não falam que é metálica, mas se o cara é físico ele vai entender, né? Pequena, com uma cobertura adequada para não ser reconhecido pelo sistema, você faz ele se acumular no tumor, né? E aí você usa esse cara, né, para radiosensitização. Deixa vocês verem um filme dele. That's because during standard radiotherapy treatment, the body is exposed to X-rays. X-rays react with water to produce free radicals, which in turn destroy DNA and other molecular structures, killing cells. Unfortunately, these free radicals destroy healthy cells just as well as cancer cells, and radiotherapy is therefore limited by the healthy tissues damage. But in nano-X-ray therapy, standard X-rays activate the nano-X-ray particles in the patient's tumor. The nanocrystals are optimized to absorb more X-rays and produce many more free radicals than water, damaging the tumor cell's DNA and cellular structure more severely than the surrounding healthy tissue. Because of the nanoparticles, the X-ray's effect is amplified and localized within the tumor, allowing for targeted strike against cancer cells. Quem não sabe inglês aí? Vai ter que aprender, tá certo? Qual que é a sacada? Vocês perceberam? Está rolando lá o som, mas... Qual que é a sacada desse produto aqui? Você usa nanotecnologia, nesse caso aí ele já se reconheceu o tumor. Você não pode fazer radioterapia sem você saber onde está o tumor, tá certo? Radioterapia você precisa visualizar o tumor para fazer o planejamento para o tratamento. Então você já sabe onde é que está o tumor. Aí o que o pessoal tem feito? Está vendendo um produto agora. Você injeta nanopartícula, né? E você usa a mesma tecnologia atual, radioterapia. Só que vocês viram que você precisa de uma certa quantidade de doses. Se você perguntar para alguém que teve um determinado tipo de tratamento, dependendo do estágio de câncer que a pessoa tem estágio 1, 2, 3 e 4, e aí depende do tipo de tumor também para escolher uma determinada combinação ou não de terapias. Mas se você tem um cara, você precisa de X rádios, vamos supor, 1000 rádios, muito, né? 500 rádios. Se você tivesse algo que você pudesse diminuir a dose, né, sempre ficaria o efeito, tá certo? Mas como é que a radioterapia atua? O desenho lá mostrou para você, a radioterapia ataca as moléculas da água, produz radicais livres, essa é uma das maneiras, produz radicais livres, esses caras interagem com o DNA e matam a célula, por algum processo, acionando algum processo, tá certo? Né? Se você tivesse alguém que amplificasse a quantidade de radicais livres, você aumentaria a eficiência. É isso que o pessoal está usando com a nanotecnologia. Chama radiosensitização. Tem 2 exemplos, não foi? Então, eu coordeno um grupo que é uma rede chamada Rede de Terapias Inovadoras Aplicadas à Nanomedicina. Esse grupo tem um financiamento do governo federal e das agências financiadoras estaduais em torno de R$2.300.000. Olha o professor Rino, o professor continua com o carrinho dele de 2007, tá certo?
Esse dinheiro que a gente usa para pesquisa é para desenvolver alguma coisa. O que a gente faz? A nossa equipe é o quê? A equipe que nós montamos é uma equipe que tem físico, fisiologista, patologista, farmacêutico, biólogo, químico, agrônomo, veterinário, oncologista, essa turma toda está aí. E eu montei essa equipe todinha para atuar em dois problemas. Um problema que é desenvolvimento de stents inovadores. Eu acho que vocês viram uma imagem ontem, me falaram, né? Não sei se foi a melhor, né? E tem aplicação em cardiovascular, usa nanotecnologia. E outra coisa que a gente faz, a gente usa essas nanopartículas para tratamento de câncer, mas de forma combinada com a quimioterapia, para ver efeitos sinérgicos, desculpa. Qual que é a ideia aqui? A ideia é tentar ver se a gente consegue uma técnica para diminuir, né, a quimioterapia. Porque vocês vão ver que o calor sozinho mata, né? Mas se você tiver como diminuir a quimioterapia, também é um resultado extremamente relevante. Então, para isso a gente precisa sintetizar as nanopartículas, nós precisamos entender como é que elas são, caracterizar, ver as propriedades delas, para depois pensar em aplicações. Então aqui eu não posso ficar muito tempo, e tem algumas motivações que vão desde o tratamento, né, inclusive o diagnóstico. O diagnóstico hoje eu não vou poder falar para vocês não. Vou falar só no tratamento, tá certo? Então o que é hipertermia? Vocês estão vendo aí, é um outro filme. São 3 rapidinhos. Só para vocês verem um exemplo. É um tubinho com fluido, que a gente chama de um fluido magnético. Tem nanopartícula aí da ordem de 10, 15 nanômetros, recoberta com molécula adequada, já aprovada pelo FDA para agente de contraste, né? E a gente vai aplicar aquele campo magnético alternado, semelhante ao que vocês viram com a esferinha. Só que agora são nanopartículas, tá certo? Tá? A escala aqui está de 26 graus, 25 graus até 50 graus. Se vocês lembrarem, quando chegou em 46 graus, por pouco tempo já matava 0,1%, em torno de 30 minutos, né? Não é isso? Então vamos ver o que acontece quando a gente pega essas nanopartículas. Essas nanopartículas foram feitas aqui no Instituto de Física. Comecei a ligar o sistema, aí você vê um aumento de temperatura rapidamente, né? Está mais rápido do que o real, só para poder passar um filme, né? Senão a gente vai ficar aqui vendo, mas o efeito é o mesmo, obviamente. E olha a temperatura que chega. Tem locais que chega a 50, você está vendo ele desligou o campo magnético e ele está esfriando. Infelizmente eu não fiz o filme todinho esfriando, para vocês verem que ele volta à temperatura normal. Então se a gente conseguir pegar essas nanopartículas e colocar em um local específico, a gente gera calor de uma maneira específica. Controlar calor é um processo físico, pessoal. Tem aquelas maneiras lá que eu falei para vocês, né? O pessoal está usando. Só que agora a gente usa a nanotecnologia para direcionar isso para o tumor, né? E tem um problema violento aqui. É o que a gente faz. A gente entende como é que é esse processo de aquecimento, que é aquele outro termo que eu não tinha comentado para vocês. É um processo que está envolvido com uma coisa chamada estéreis, né? E ele depende de várias propriedades das partículas. Tá certo? Então não vou ter como entrar, mas você precisa fazer o material, caracterizar o material, investigar todos os processos físicos associados a ele, para depois inserir no animal. Então eu podia contar uma historinha de como isso foi feito, qual foi a proposta, mas não vai dar não. Então eu vou falar, né? Eu vou mostrar para vocês o que a gente já faz em seres vivos. Na verdade, para você resolver isso completamente, você precisa saber desenvolver o equipamento, desenvolver as nanopartículas, conseguir fazer sistemas de carreadores para localizar esse cara no tumor e finalmente fazer a aplicação clínica, que é com um cara que tem um determinado tumor mesmo, por exemplo, em animais, pré-clínicos com animais, para ver como é que ele responde à ação de campo. Tá certo? Então, nós já construímos um equipamento in vitro, tem uma tese de doutorado, tem vários trabalhos de estudos com os materiais diversos, não dá para entrar aqui. Nós já temos estudos em vivo, vou mostrar para vocês alguns resultados em vivo. Foi assim que eu conheci a Sociedade de Medicina Térmica, convidado para dar uma apresentação de algo que vocês vão ver aqui agora, né? E a gente desenvolveu vários sistemas com nanocarreadores dentro do time. Se você for ver aqui, isso aqui é a gama de nanocarreadores que a gente já fez. Ó. Esse, magneto lipossoma, ali embaixo está um artigo, tá certo? Esse, um outro artigo, é semelhante ao sistema de cosméticos que vocês veem. Esse aqui deu uma tese de uma dissertação de mestrado agora, que é extremo, vou mostrar o exemplo, com fármaco, tá certo? Esse aqui está uma tese de doutorado aqui no Instituto de Física, com proteína. É semelhante àquele produto com a proteína lá, é a mesma proteína.